Olá galera, seja bem-vindo ao curso Coreógrafo Básico 1, sou o professor Bira. Iremos começar então a parte prática, ok? Uma coisa muito importante que eu tenho que dizer para vocês aqui é sobre a lógica, o entendimento do que vem a ser direções. Muitas vezes nós iremos fazer uma coreografia, ficamos para um lado e para o outro, fazendo zigue-zague e nos esquecemos de uma coisa tão básica que existe pelo menos 8 direções. E isso é muito importante. Exemplo, vou fazer aqui com vocês. Temos uma roda. Nesta roda nós temos 8 direções. Direções 1, 2, 3, 4, diagonais A, B, C, D, ok? Vamos colocar essa roda no chão. Colocando no chão nós temos um entendimento diferente de direção. Você não precisa simplesmente ir para um lado e para o outro. Não precisa apenas ir para frente e para trás. Nós temos 8 direções, ou seja, diagonais, ok? E diagonais para trás. Esse entendimento, muitas vezes, ele simplesmente desaparece de nossas mentes, porque nos esquecemos disso, principalmente quando temos que fazer uma coreografia com poucas pessoas ou temos pouco tempo para coreografar. Já viu aquela situação? Ei, monta uma coreografia tremenda em uma semana e levamos 3, 4, às vezes 5 meses para quem ensaia 2 vezes na semana, 2 horas para fazer uma boa coreografia. Então essa técnica das 8 direções, ela parte do seguinte princípio, que eu estou aqui centrado. Não importa se você vai fazer hip hop, ok? Se você vai fazer jazz, não importa. O que você tem que entender é que existe 8 direções, ok? E praticamente todos os passos que você puder pensar em pernas também se faz de 8 direções. Por exemplo, eu posso andar para frente. Direção 1. Direção 2. Direção 3. Direção 4. Eu posso dar na diagonal A, diagonal B, diagonal C e a nossa D. Ok? E também as pisadas sucessivamente. Então, vamos pensar um pouco com um único passo. Eu só vou pisar nas direções e montar uma sequência coreográfica simples, ok? Vamos ver como fica isso então? Olha só, vou pisar na diagonal D, vou voltar, pisar na diagonal e agora vou pisar na diagonal lá atrás, ó. Olha que legal. Ok? Então, só pisando eu vou montar a seguinte coreografia, saca só. 1, pá, atrás, outro lado. Ok? E eu posso implementar isso um pouquinho mais, andando em direções diferentes, simplesmente andando e pisando. Mais nada, saca só. 1, atrás. Beleza? Vou andar para frente. Tudo isso apenas com 2 movimentos, usando 8 direções. Então, olha só um número de possibilidades que nós temos com isso a seguir. Ok, vendo então esses números absurdos de passos apenas andando, pisando e usando 8 direções, vem aí então um entendimento diferente sobre o corpo e sobre também os nossos passos, ok? Isso porque nós estamos usando a parte horizontal chão, ok? E vamos continuar nesse segmento por enquanto. Agora, se eu pegar essas 8 direções e trouxer ela no entendimento do meu tronco, do meu peito, para onde o meu peito está apontando, ainda pensando na horizontal, tá? Nós não estamos trabalhando aqui a vertical, que é algo que nós vamos ver mais à frente. Vamos trabalhar apenas na horizontal, mas na altura do peito. Bom, é muito normal, quando nós estamos montando uma coreografia, que faz assim, ai meu Deus, o
que é que eu faço agora? Não tenho criatividade, sumiu todas as minhas ideias. Bom, neste momento você pode pensar pura e simplesmente nas 8 direções, com uma ferramenta muito bacana para sair desse enrosco aí, não é verdade? Então, saca só, eu vou pensar no meu tronco junto com os pés, mesma questão de direção. Vou para frente, vou para trás, vou para o lado direito, vou para o lado esquerdo. Ok, mas e se eu inverter o tronco? E se eu pisar na frente e quando eu pisar com o meu pé direito, o meu tronco apontar na diagonal A? É uma outra forma de se trabalhar. E isso é muito importante vocês entenderem. Eu não preciso estar o tempo todo joelho apontando junto. Eu posso simplesmente pisar, mas o meu tronco aponta numa outra direção. O meu peito, como se fosse um sentido, né, que já foi visto aqui, ó. Aqui eu, ó, viro para a diagonal A. Quando eu trocar minha perna, eu posso virar o meu tronco para outra direção. E isso numa limpeza coreográfica dá uma diferença enorme. Porque tem muita questão da vibe do bailarino, né? Pá, eu tenho minha vibe, eu tenho meu estilo. Aí o cara monta a coreografia. Ah, vamos para frente aqui, vamos para trás, põe ginga. Mas você tem que dar o entendimento para o bailarino saber, ginga, que ginga? Para onde eu vou? Onde eu estou? Quem eu sou? Então, nesse sentido, você tem que pensar assim, vou dar a direção das pernas, mas eu também tenho que dar a direção do tronco. Para que ele possa fazer isso bem feito, ok? Então, eu vou pisar na frente, mas o meu tronco, nesse momento, eu quero que fique na diagonal A. Então, vai ficar assim, ó. Que é diferente disso aqui. Ok? Eu posso ir para um lado com o tronco para frente, com o tronco na diagonal, ou totalmente apontando para o outro lado. E isso, numa coreografia profissional, ou quem quer fazer uma coreografia limpa, cara, dá uma diferença enorme. Porque, pensa só, 20 pessoas, né? Um aqui, outro aqui e outro empolgados, assim. Dá muita diferença. Então, é muito importante você entender isso. Então, se eu pisar num lado, eu tenho que definir tronco na diagonal, tronco lá na direção 4, na diagonal D. Vocês têm que definir isso com os seus bailarinos, né, os seus alunos, para que a coreografia fique limpinha. Fechou? Então, desafio e dever de casa. Você vai montar uma sequência bem simplesinha, mande para mim, bem simples, usando as 8 direções horizontais no chão. Você pode fazer um batimã, você pode fazer usando os braços, mas eu quero que você monte algo, não precisa ser assim, né? Outro lado. Não. Use a sua criatividade. Pise para frente, depois para trás, ou você pode fazer um movimento para frente, depois você pode girar se quiser, o que eu não queria que você fizesse agora, e ponha na diagonal, põe outra diagonal e vai para frente, mas crie algo usando as 8 direções e defina o tronco. Fechou? Com os seus alunos. Pegue pelo menos 2 ou 3 pessoas e faça essa experiência. Se você não tiver um grupo, pode fazer sozinho e me mande. Então, qual é a ideia? É você montar algum passo no seu estilo de dança, não importa se é chachado, não importa se é balé, se é jazz, se é hip hop, mas pense que você tem 8 direções para você ir, caminhar, fazer algo, e também você tem 8 direções aqui, do peito. Isso tudo pensando em horizontal, fechou? Altura alta e altura baixa, fechou? Bora para a próxima aula.